Aê. Aleluia. Glória a Deus. Só quero também falar a paz do Senhor, né? Para o nosso irmão Gustavo também. Para todos que vão assistir a live. Peço desculpa também, desde já, pelo horário. Que não sei o que aconteceu com o YouTube, mas não estava aparecendo a foto, a parte dele, não estava aparecendo a minha, não dava para iniciar. E então nós vamos fazer por aqui. Mas creio que da mesma forma como nós iríamos fazer lá, Deus vai abençoar. Porque Deus é o mesmo e em qualquer lugar, o nome dele, eu creio que vai estar sendo proclamado. Amém? Antes de iniciar, qualquer coisa, eu quero fazer uma oração para estar abençoando, para cada pessoa que for assistir aqui agora e cada pessoa que for assistir depois vai estar sendo abençoada pela palavra, pela oração. Se quiserem também podem comentar, que depois nós vamos lendo os comentários. Se tiver pergunta, vamos tentar responder também, porque no Instagram ele tem um limite, né, que é de 1 hora para estar fazendo a live. Então, eu vou estar fazendo a oração e depois eu passo para o nosso irmão, cooperador Gustavo, para estar se apresentando também. E também vai estar trazendo uma palavra também para todos, amém? Vamos fazer só um minutinho de oração. Senhor Jesus, Deus, queremos, Pai querido Deus amado, te agradecer, Senhor. Pai querido Deus amado, por essa oportunidade que nós temos, Pai querido Deus amado, de levar a tua palavra. Pai querido Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, Pai querido Deus amado, fazendo a tua vontade. Peço, Pai querido Deus amado, que o Senhor venha nos usando. Peço, Pai querido Deus amado, que o Senhor venha abençoando, Pai querido Deus amado, a vida de cada um, Senhor, que vai assistir, que vai ouvir, Pai querido Deus amado, vai receber essa oração. Que o Senhor, Pai querido Deus amado, venha entrando em cada lar, fazendo a tua obra, fazendo o teu querer, venha levantando, Pai querido Deus amado, aquilo que está caído, aquilo que está fraco. Senhor, Pai querido Deus amado, nós clamamos ao Senhor, buscamos a tua presença e que o Senhor, Pai querido Deus amado, venha se fazendo presente, Pai querido Deus amado, nesse lugar. Pai querido Deus amado, que o teu nome venha engrandecer, que nós, Pai querido Deus amado, venha diminuir e que o Senhor cresça através das nossas vidas. Em nome do teu filho amado, nós clamamos, Pai querido Deus amado, e te agradecemos, Pai querido Deus amado, por essa oportunidade. Eu vou, Pai querido Deus amado, feito o teu querer e não o nosso. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, eu já conheço o Gustavo, graças a Deus por isso, que é um homem abençoado. Vejo também os vídeos que ele coloca, tá dando também uns estudos no Apocalipse, também eu assisto também, quando tem um tempo eu paro para assistir. E queria que o nosso irmão se apresentasse, se quiser também já começar com o seu testemunho também, para o pessoal conhecer a sua vida, a sua trajetória, como você chegou até Jesus, ou como ele chegou até você, né? Como ele te encontrou, como ele te buscou, e hoje está aí firme pela graça e misericórdia dele. Pode ficar à vontade, Vaza. Meus irmãos, eu quero saudar os irmãos que estão assistindo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha visitar cada lar, cada telespectador. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Wellington, né? Já nos conhecemos, sou padrinho de casamento dele, graças a Deus por isso. Temos um carinho muito grande por ele, pela esposa. Louvado seja Deus também. Quero mandar a paz do Senhor por irmão Ailton, né, primo do presbítero Wellington, né, também do canal ali Através da Palavra no YouTube. A princípio essa transmissão seria feita ali, mas devido a alguns probleminhas técnicos no bastidores, né, não foi possível. Mas como o presbítero Wellington disse, né, Deus se faz presente de qualquer maneira, seja lá qual for a forma de transmissão. Eu creio que Deus, né, vai se fazer presente nesta noite, amém? Então, quero louvar a Deus, né, por este momento, pelo convite, quero agradecer, né, e, bom, sou o Gustavo, né, cooperador Gustavo, congrego ali na Igreja do Brasil para Cristo, no Jardim Pompeia, em Suzano, né, para a honra e glória de Deus, estamos ali. Quero mandar a paz do meu pastor Luiz Carlos Xavier, né, que tem nos confiado o trabalho, tem nos abençoado, nos capacitado e também nos dado a bênção, né, de estar levando as boas novas do Evangelho de Cristo, né, aos mais necessitados, né. Bom, minha história, assim, é o próprio testemunho, né. A gente costuma muito dizer que
eu vejo o milagre de Deus todos os dias, né? É só eu acordar e olhar no espelho que eu contemplo o milagre de Deus todos os dias, né? O Senhor me alcançou ali de uma maneira linda, poderosa, misericordiosa, né? Na qual eu nem mesmo merecia, né? Mas o Senhor, ele gosta desses, né? Aqueles improváveis, aqueles que não tem jeito, aqueles que muitas das vezes estão numa situação ali sem saída, né? E o Senhor, ele restaura, ele levanta, ele busca e traz para a presença dele aqueles improváveis e mostra que Deus é na vida deles, né? Assim foi na minha vida, graças a Deus por isso, né? Então, eu louvo a Deus por isso, né? Acabei de completar 29 anos, para a graça de Deus, né? Meu parabéns. Meus parabéns. Feliz aniversário atrasado. Completei 29 anos, né? Chegando à casa dos 30, né? Servindo ao Senhor com toda intensidade, todo amor à obra de Deus, né? Estou ali, né, à frente de alguns trabalhos ali na nossa igreja ali, do Ministério de Louvor. Também estou junto com o meu irmão evangelista Geniele, também à frente do trabalho de missões, para a honra e glória de Deus, né? Estou ali liderando o Ministério de Louvor há quase um ano na igreja e também estou aplicando escola bíblica dominical aos domingos de manhã, né, na qual o nosso pastor nos confiou esse trabalho de estar ensinando, né, aprendendo e ensinando a palavra de Deus às nossas crianças, nossos jovens, né, e glória a Deus por isso, né. Então, minha vida se resume muito no trabalhar de Deus, né, na qual muitos anos da minha vida eu desperdicei, né, com coisas de jovens, assim, sabe, coisas que mundâneas, né, gostava muito de bebidas, drogas, torcida organizada, meu Deus do céu, era só o sangue do cordeiro. Não, o sangue do cordeiro. Não, todo mundo tem um passado, né? Meu Deus. Então, e eu louvo a Deus por isso, sabe, ô meu irmão, louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque talvez, se não fosse isso, hoje eu não teria estas marcas que eu tenho na vida, e essas marcas, elas me fazem muito bem, porque elas fazem eu lembrar de onde Deus me tirou, e o quão Deus foi bom para mim, né, e quanto Ele fez por mim, né, porque muitas das vezes nós estamos num momento aí, numa situação da nossa vida na qual estamos bem e esquecemos de onde nós vimos, esquecemos o que Deus fez para a nossa vida, né? Mas as marcas do passado, elas nos servem, né, para estar sempre lembrando o que Deus fez para nós, o que Deus abençoou a nossa vida, nos transformou, nos restaurou, nos restituiu, né? Como eu disse, nós éramos improváveis, né? E Deus, ele, assim como Davi era um improvável ali no meio dos seus irmãos, Deus exaltou ele e se tornou um rei em Israel, né? Então, Deus, ele faz coisas tremendas e maravilhosas na nossa vida. Amém. O cooperador Jean está assistindo ali, a paz do Senhor Jesus, profeta. Deus abençoe você. Esse irmão aqui, o rapaz aqui é uma bênção, irmão. Ele viu o cartaz lá e falou, deu uma bênção. Ele falou, ô varão, eu queria muito participar de um podcast. Fala de mim pra ele. Eita Deus, ô glória. Um menino abençoado, varão. Menino abençoado. Congrega ali na Assembleia de Deus, Aliança de Fogo. Menino tem uma palavra abençoada. Um jovem de Deus, cheio da presença de Deus. Louvado seja Deus pela vida. É bom saber disso, que já depois marco também um dia para ele trazer também uma palavra para nós. Amém, amém. Tá ali a levita Edna também ali, um carinho enorme pela irmã. Deus abençoe a vida da irmã, paz do Senhor Jesus. Amanhã tem festividade, irmã, vai ser um prazer estar recebendo a irmã também, para honra e glória de Deus, né? Então, meu irmão, assim, Deus, ele restaurou a minha vida de uma tal maneira que ele fez um grande trabalho na minha vida, me tirou do lamaçal do pecado na qual eu vivia, né? Restaurou minha vida, meus sonhos, meus projetos, né? Me deu uma família abençoada, me deu a dignidade de volta, né? Hoje em dia a gente pode andar com orgulho e com o brilho do Espírito Santo na nossa vida, né? Onde muitas das vezes o mundo, ele ofusca isso da gente, né? A gente acaba perdendo a essência, né? Porque é uma opressão terrível, né? Mas o Senhor, ele nos dá com alegria, com abundância, né? E ainda eu costumo dizer muito isso. Às vezes a gente serve a Deus, não tem prosperidade financeira, não tem grandes riquezas, grandes
grandes coisas, grandes propriedades, né? E passa dificuldade, passa luta, e as pessoas olham e falam: o que que esse homem tem? Tá passando prova, tá difícil, tá desempregado, tá sofrendo, tá passando dificuldade, e tá sorrindo, e tá feliz, e tá contente. Mas isso é o que eles não podem entender, é a essência de Deus na nossa vida, onde tudo vai mal, mas estando com Deus tudo vai bem, né? Pois é o que traz a tranquilidade, né? Em meio à tempestade. Um exemplo também que eu gosto de usar bastante é como o Sadraque, Mesaque e Abidnego ali dentro da fornalha, né? E quando o rei olha ali para dentro da fornalha, vê eles passeando no meio da fornalha, onde os soldados morreram na porta, mas eles passeavam dentro. Quem tem Deus em qualquer lugar, seja dificuldade que esteja passando, quando tem Deus, nada mais importa, né? E essa é a vida de todos os cristãos que tiveram verdadeiramente o encontro com Deus, né? Porque tem pessoas que às vezes podem... nós conhecemos, né? Porque às vezes acontece de pessoa frequenta a igreja, fala de Deus, mas quando tem um verdadeiro encontro com Deus, nós vamos ver diariamente com a caminhada, com o olhar que é diferente das coisas que acontecem à nossa volta, né? Sim, sim, com certeza, né? Eu costumo dizer muito que a frequentação de uma igreja, ela não denomina o teu caráter, ela não denomina a sua salvação, nem tampouco a sua vida com Deus, porque tem pessoas, infelizmente, que são frequentadoras de culto, né? Elas estão dentro da igreja, mas a igreja não está no coração delas, né? Um fato interessante, o irmão citou Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Ananias, Misael e Azarias. Se você retornar um pouco ali, né, em Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei, né? Ou seja, Daniel, ele era crente em Judá, ele foi capturado, foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Quando chegou lá, ele decidiu não se contaminar com aquele ambiente, ou seja, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele, né? Então não é o ambiente que faz você, é você que faz a sua caminhada, a sua jornada, né? É verdade, porque às vezes a pessoa se deixa se levar por onde está, né? Eu tive um encontro, não, eu comecei a conhecer a Deus com meus 12 anos, mas só que somente a conhecer. Eu tive um encontro com ele mesmo depois dos 18, para 18 anos, porque ali naquele momento eu somente conhecia falar, como Jó mesmo ele cita. E depois que nós temos o verdadeiro encontro com Deus, muda tudo. Muda o nosso jeito de pensar, tudo aquilo que é o nosso vazio, porque o que nós tentamos, como você falou, antigamente bebia. Eu também fazia a mesma coisa, bebia, saía. O Ailton também era a mesma coisa, nós saía junto, bagunçava junto, e simplesmente para tentar preencher um vazio que tinha dentro de nós. Mas depois que teve o verdadeiro encontro com Deus, todo esse vazio foi preenchido por Ele e nada mais importa. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? E é uma alegria, uma felicidade, uma paz, né? Isso não significa que a gente vai ser perfeito, né? Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas dentro do nosso meio, né, que acabam se autodenominando assim, né? Acabam até de uma certa forma menosprezando, né, as pessoas, né? Isso vai totalmente na contramão do que Cristo nos ensinou, né? Porque Cristo, ele sendo o verbo se fazendo carne, estando na terra, ele se assenta com pecadores, e os escribas e os fariseus, eles criticavam, né? E este se assenta com os pecadores, ele faz ali 3 parábolas, né, para citar de exemplo ali para eles, né? Então não é o que ele nos ensinou, né? Se apartar ou deixar essas pessoas de lado, mas não é estar no meio, mostrar a diferença, né? Afinal de contas, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, glória a Deus por isso, né? Então,
Isso também não significa o que eu costumo dizer o quê? E principalmente, irmão, assim, eu saio muito para evangelizar, a gente tem um trabalho de missões abençoado, um grupo chamado Ceifeiros em Cristo, da Igreja Brasil para Cristo, na qual a gente faz visitas, culto nos lares semanalmente, fazemos também evangelismo, e é um trabalho que tem sido abençoado por Deus, né? Recentemente tivemos o Congresso de Missões, na qual nós temos alcançado muitas almas, vidas estão aceitando Jesus, vidas estão descendo as águas pela glória de Deus, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Então, quando eu costumo evangelizar, levar uma palavra para alguém, a gente tem diferentes estratégias, né? Vai muito ali da maneira ali, da situação que a pessoa está vivendo, mas ali a partir do momento que ela tem um certo entendimento ali de estar ouvindo, a gente tem que ser muito realista, porque não significa que você vai vir para a presença de Deus e a sua vida vai se tornar um mar de rosas. É totalmente diferente, né? Diferente. Nega a segurança e pegue sua cruz. Você está entendendo, irmão? Então, o que acontece? Às vezes, na maioria dos casos, a gente vai para a presença de Deus, para não ser hipócrita, a gente vai por uma necessidade, né? Tá passando por uma dificuldade, vai. Tá precisando de algo, vai. A maioria dos casos, assim, poucos de nós nasceram no berço cristão, né? E glória a Deus por quem já nasceu no berço cristão, né? Deixa eu mandar. O Pai do Senhor José, Deus abençoe, irmão. Não, mestre é Jesus, irmão. Eu sou só um aluno. Aprendendo todo dia. O irmão é uma bênção, varão. Ou seja, então, irmão, não significa que o Jesus fala, né, em João 16:33, que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então, às vezes, varão, a gente vai buscar a Cristo, nem sempre o nosso cativeiro ali é mudado de imediato, às vezes a situação fica um pouco difícil, né? Um exemplo é Jairo. Jairo, ele mesmo sendo o príncipe ali, o chefe da sinagoga, né? E tendo todo o requinte financeiro, todo o status, toda a fama, ele podia entrar e sair de onde ele quisesse, ele era um homem respeitado, né? Tinha posses, tinha propriedade, mas ele investiu em tudo isso e nada trouxe o milagre que ele queria. Aí ele ouvindo falar de Jesus, que Jesus passava de uma banda para outra, ele, opa, eu vou atrás de Jesus. Então ele larga tudo, vai atrás de Jesus. Quando ele larga tudo, a filha dele ainda estava viva. Sim. Olha o mistério aí, irmão. A filha dele ainda estava viva. Então ele larga e vai atrás de Jesus. Ele chega, mestre, minha filha está moribunda, né? Jesus fala, vamos até a sua casa. No caminho ainda acontece ali o milagre da mulher do fluxo de sangue. Após esse milagre, ali os funcionários ali que trabalhavam para Jairo, eles chegam, não incomode mais o mestre. A sua filha já está morta. Ou seja, ele foi com problema, quando ele chegou lá, piorou. Você está entendendo? Então, nem sempre você vai para Jesus e a situação vai melhorar. Às vezes você vai, a situação vai piorar. E aí é que Deus ele prova a nossa fé, irmão. Ele prova a nossa fé, né? E mesmo assim, Jairo ali, é difícil você falar, mas ali é filha dele, ele deve ter se desesperado se você for conjecturar. Né? E ele fica ali numa situação, deve ter ficado desesperador. Ele fala, crê somente e verás o milagre. Então, às vezes, a gente passa por esses momentos de aflições e o que Jesus quer da gente é que a gente continue crendo, mano. Ainda que o cenário seja totalmente adverso. Com certeza. O irmão falou tudo. Porque às vezes as pessoas mesmo, elas pensam que seguir a Cristo é tudo bênção. Eu vivo da maneira que eu quero, eu faço o que eu quero, agora vai vir só vitória. E em nenhum momento, como você disse, nenhum momento na Bíblia aparece isso. A pessoa começa a receber, aceitou Jesus, começa a seguir, é milagre, é bênção, é só vitória, é oba-oba, continuo vivendo da maneira que eu quero. Não, o Evangelho é isso, é mudança de vida. O Evangelho é isso, porque nós vivemos para Deus, vivemos para viver o propósito de Deus e vivemos não que seja pecado viver pensando em ganhar alguma coisa, comprar uma casa, comprar um carro, quero viver bem, não que seja pecado, mas não é prioridade. A prioridade é Cristo, né?
Com certeza, com certeza. Só que infelizmente, meu irmão, o que está acontecendo hoje em dia? Estão tratando Jesus aí, a igreja e os princípios evangélicos por interesse, como se fosse uma moeda de troca. Com certeza. Eu vou servir a Deus porque eu quero ser abençoado. Eu vou fazer porque eu quero isso, né? Então, hoje em dia, tem um pastor que eu conheço, chama Pastor Walter. Ele é uma benção, irmão. Ele sabe aquele pastor que é cajadada para tudo que é lado? Assim que é bom. Ele fala, irmão, ele fala assim: pregadores, está na hora de vocês fechar a agenda e abrir a Bíblia. Que o povo hoje em dia quer cartaz, quer agenda, quer isso, quer aquilo, mas não quer descer na olaria, não quer buscar da maneira que é para se buscar, né? Porque assim, irmãos, eu penso assim, a gente tem que se enquadrar dentro da palavra de Deus. Com certeza. E não a palavra de Deus se encaixar na nossa vida. Porque o que acontece? Tem pessoas que pegam versículos bíblicos e inserem o versículo naquilo que ele está necessitando, sem analisar um contexto bíblico, né? Um exemplo, até quem não é crente fala esse salmo de número 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Então ele vai... Aí vem a sola escritura, irmão, meu Deus do céu. Sola escritura, pelo amor de Deus. Irmão, o povo pendura na geladeira, põe no vidro do carro, põe em tudo que é lugar lá, nada me faltará. Eu acredito em Deus e nada, não é nada disso que Davi estava falando ali. Meu Deus do céu, se você for trazer para a tradução original do hebraico, né? Ele vai dizer: o Senhor, o meu pastor, ele não me faltará. Ele não me faltará. Ou seja, aí ele fala: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Mas se ele anda nas águas tranquilas, em pastos verdejantes, ele está lá por quê? Porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Então, na vida do salmista Davi, o que ele queria dizer? Que se ele estivesse na bonância ou na dificuldade, não poderia faltar nada na vida dele se não fosse a presença de Deus. Poderia faltar os bens, poderia faltar tudo, menos a presença de Deus. Então as pessoas inserem esses versículos na vida dela para confortar uma vida enganosa que ela está querendo viver no Evangelho. E aí que está o perigo, irmão. Por quê? Porque as pessoas estão ensinando as próximas gerações de uma maneira incorreta. E a essência vai se perdendo. Pois é, verdade. Agora, isso também já se encaixa também com o que o Paulo disse. Tudo posso naquelas coisas, tudo posso, porque Deus me fortalece. Aí as pessoas também acham que eu posso qualquer coisa porque Deus está me fortalecendo, mas também não é assim. Eu posso fazer tudo que eu quero, né? Porque Deus me fortalece. Se eu quiser comprar uma mansão, eu posso, porque Deus me fortalece. E não é isso que Paulo está querendo dizer, né? Irmão, quando Paulo ele escreve isso aos Filipos, ele está preso. E aí ele está preso. E ele, ó, pra você ver, irmão, o mistério. Ele está preso. E aí um homem chamado Epafrodito é enviado pela igreja de Filipos até Roma para levar uma oferta para Paulo, né? E Paulo fica muito contente por isso, né? Ele vê ali que ele está preso pelo amor de Cristo, né? Por ser um evangelista, um apóstolo de Deus, né? Mas as necessidades dele, na medida do possível, estavam sendo supridas, né? Então, você vê que nos versículos anteriores, ele vai dizer que ele aprendeu a viver na bonância como aprendeu a viver na dificuldade. Porém, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, esse versículo é um simples agradecimento de Paulo. Ele só está agradecendo. Então, o pessoal hoje tudo quer mudar para se beneficiar. Tudo quer mudar pro meu bem. Aí quando vem a palavra se conserta, muda, não é dessa forma, esquecem. Mas sempre estão ali olhando e querendo trazer pro bem. Pegando o texto fora de contexto, vira pretexto para virar uma heresia. Sim, sim. Isso é terrível, né, irmão? Infelizmente, isso está acabando enganando a muitos, né? Enganando a muitos, né? E é muita heresia, né? Muita unção de microfone,
Irmão, eu louvo a Deus, assim, que eu prezo muito, assim, pela palavra de Deus, sabe? Porque hoje em dia é muita cantoria, é Muito. muito barulho, muita unção de microfone, aí pega o microfone aqui, é uma gritaria terrível. Aí você vai analisar a palavra, é gritaria, é fundo musical, e ali você tá vendo, você fala, meu Deus, né, varão? Então é aquele fogo de palha que acende, a chama sobe e depois ela apaga. Infelizmente. Aí você já pode fazer a sua pergunta, tá? Que o nosso irmão aqui, ele tá cheio de Deus. Tem o rolo do céu. Me ajuda, Jesus. Mas como o nosso irmão disse, é dessa forma mesmo, infelizmente, mas é também como todas as profecias já diziam que iria acontecer, né? O amor de muito esfriaria por conta desses acontecimentos que ia ter na igreja, pelos escândalos que ia ter na igreja. Sim. E a verdadeira igreja que está no meio desse contexto total, onde nós vamos ver pessoas querendo mudar a palavra de Deus, pessoas querendo mudar o jeito e a maneira de nós pensarmos, de nós falarmos, falando que está errado, isso e aquilo. A verdadeira igreja ela tem que se posicionar em momentos assim, né? Elas têm que se posicionar, porque não adianta você só levar o nome como que eu sou igreja e pronto, não. Você tem que se posicionar. Nós vamos ver nas cartas de Paulo, ele sempre debatendo, mostrando o que era o certo, o que era errado. Nós temos que estar focado na palavra dele para saber aonde é o certo, aonde é o errado. E não adianta nós falarmos que somos igreja e não seguir a palavra de Deus, não nos posicionarmos quando vimos alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vai, tem uma pergunta para você, ela. É o nosso irmão. Ali tá como Ito Barbeiro. Ailton, mencionei o nome dele. Deus abençoe a vida do irmão, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela tua vida. Irmão, eu não vim de berço evangélico, né? Eu fui criado desde criança no catolicismo, irmão. Minha avó pegava eu pela orelha, falava, vai. E eu tinha que ir, irmão. E eu fui criado assim, e aí nas andanças da vida aí, eu fui uma pessoa aí muito terrível, aí, muito trabalhosa, dei muito trabalho para minha família, né? Como a maioria dos jovens aí hoje em dia, infelizmente, gostava muito de balada, essas coisas assim que não são lícitas aos olhos de Deus, né? Até no momento aí que eu me deparei num momento da minha vida aí que eu perdi tudo, todos também, magoei pessoas que me amavam, que me ajudavam, que tentavam investir em mim, me ajudar, e eu nunca dei valor nisso, sabe, irmão? Então, eu acabei magoando pessoas, assim, até o dia que Deus teve um encontro comigo, né? E eu decidi ter uma mudança de vida, né? Então, Deus preparou uma esposa para mim, preparou um filho, né? E Deus enviou esse filho para me despertar, né? Então, foi quando eu decidi viver uma vida para com Deus. Só que aí, irmão, nesse percurso de caminho, aí chegou um certo momento que eu dei uma esfriada na fé, né? Um momento aí que eu deixei de congregar. Aqui fica um ponto importante para quem acha que não deve, que eu vou orar de casa, eu leio a Bíblia de casa e tá tudo certo, e Deus é o mesmo, Deus que fala lá, fala aqui também. Mas não, lenha fora do braseiro apaga, e não foi diferente na minha vida. Então ali eu entrei numa crise espiritual. Quando eu fui ver, eu estava congregando na Assembleia do Sofá. Eu falo isso pros irmãos e eles dão risada lá. Então, essa é boa. Aí, irmão, Deus permitiu uma enfermidade na vida do meu filho. Olha pra você trabalhar de Deus. Deus permitiu uma enfermidade na vida do meu filho, e eu ali com muitos, investindo valores ali, problemas com pulmão, problemas respiratórios, gastando dinheiro com convênio, com medicamentos e diversas coisas, igual a mulher do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, sabe? Até a hora que ela falou, não, o Jesus está passando, se eu for lá tocar só na orla dele,
eu vou ser curada, né? E aí foi quando Deus falou fortemente comigo, né? E deu um testemunho muito interessante sobre isso, porque aí eu comecei a buscar a Deus, né? Sim. Busquei a Deus, e aí vem o que eu tinha acabado de dizer. Não é porque eu comecei a buscar a Deus que as coisas já iam mudar repentinamente. Não, ele não ficou bem na hora ali, meu filho. Continuamos passando por prova, por lutas, continuamos passando por dificuldade, e aquela cura que eu tanto buscava, ela não vinha, né? E ali eu me encontrei no momento ali, mas continuei insistindo, continuei buscando, né? E até o presente momento, a minha esposa, ela não tinha a oportunidade de estar congregando comigo. Por quê? Porque ela trabalhava num trabalho na qual ela saía às 11 da noite desse trabalho. E aí ela não conseguia ir para a igreja, né? Mas mesmo assim eu ali, ela quando podia ir, ia, mas não era constante, era raramente. Até um dia que ela saiu e eu não consegui buscar ela nesse dia, ela pegou um Uber, né? Pegou um Uber e esse Uber, a hora que ela entrou dentro do carro, ele andou um pouco, daqui a pouco ele olhou para trás e falou: moça, eu sou fulano de tal, falou o nome dele, né? Sou pastor, eu não sei quem é você, mas eu preciso te falar isso. Eita Deus. Ela falou assim: a hora que você largar desse teu serviço e acompanhar o teu marido, esse sofrimento que você está passando na tua vida vai acabar. E aí foi a confirmação que eu tive de Deus que ela precisava sair desse trabalho. E aí foi quando ela se desligou daquele trabalho e começou a congregar junto comigo. Então eu já conhecia Deus, já era batizado há um certo tempo. Ela já não, né? O irmão teve até a oportunidade de vir no batismo dela, se não foi? Então aí ela aceitou Jesus, se converteu, desceu as águas e hoje está uma benção aí, servindo na igreja aí, no círculo de oração, tá uma benção para a glória de Deus. Nunca mais meu filho ficou internado, para honra e glória do Senhor. Então foi a estratégia aí que Deus utilizou aí, porque Deus ele trabalha na minha vida, na sua vida, na vida dos demais aí, cada um de uma maneira diferente, né? Então foi a estratégia que Deus utilizou para me despertar na presença dele, porque a promessa, irmão, a gente tem a promessa. Deus, ele fala, ó, assim te diz o Senhor, ele usa o servo para falar: vou fazer você isso, vou levantar você assim, você vai ser isso. Mas não significa que essas coisas vão acontecer de mão beijada. Vão cair do céu assim, ó. Deus, ele te mostrou, o que tem para você é terra prometida lá na frente. Mas olha o deserto que você vai ter que passar. Você tá entendendo? Então foi assim, o irmão Ailton, que Deus me despertou, né? Eu não vim de berço evangélico, mas glória a Deus, né? Igual eu tinha comentado com o nosso presbítero Wellington, né? Que as marcas do passado, elas me serviram muito de aprendizado e também para nunca esquecer a essência da onde eu vim e o quão Deus tem sido bom na minha vida, né? Às vezes a gente acha que precisa de muito para agradecer, né? Mas eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja lá, que todos os dias o nosso testemunho está escrito lá em Salmos número 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então só pelo fato de você ter acordado, ter respirado, já é um testemunho de Deus na minha e na sua vida, né? Mas a gente às vezes precisa de muito para agradecer, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tô igual o Paulo, me contentando com pouco e sendo feliz com Deus, para a glória de Deus, né? Graças a Deus por isso, olha. Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, quando tem uma pessoa escolhida para Ele, não tem para onde correr. Isso. Ele sempre cria estratégia, ele sempre cria uma maneira para que nós volte para o propósito dele. Como eu falei também, tipo, tinha conhecido a Deus, ouvia falar, mas como não tinha me aprofundado a ter o conhecimento com ele ali no dia a dia, acabei também me afastando, mas aí que eu saía direto, bebia direto, e graças a Deus também, ele teve um encontro comigo também. Hoje eu estou de volta, graças a Deus, firme e forte. Deus me levantou também como um presbítero. Creio também que vai levantar você grandemente, porque eu vejo também a maneira que se fala. Deus te usa de uma grande maneira, de uma grande forma.
E só tá só no começo. O Ailton também. Preguei bastante para ele também, graças a Deus também. Hoje tá aí, tá comigo aí no canal. Também creio também que é só o começo. Grandes coisas Deus ainda tem para fazer na nossa vida. Temos que continuar. E como nós também comentamos, como nós chegamos até aqui, eu queria que você também falasse, desse um conselho para aquelas pessoas que estão se chegando a Jesus agora, que aceitaram a Jesus agora. E eu queria que você desse um conselho, falasse o que você fez também, que foi te ajudando a ficar firme, porque sempre no começo é mais difícil, porque a carne ainda está falando alto, os desejos ainda estão à flor da pele. Você, por exemplo, quando você está ali aceitou Jesus, está no caminho, mas às vezes recebe um convite e aí não vai acontecer nada, tá tudo bem, e acaba caindo, bebendo, acaba fumando, isso e aquilo. E eu queria que você também contasse um pouquinho e o conselho que você dá para essas pessoas que estão iniciando a caminhada com Cristo. Sim, com muito prazer. Assim, uma orientação de Deus mesmo, de experiência própria, irmão. Assim, quando a gente começa uma caminhada evangélica, igual eu falei, a gente vai por uma necessidade, por uma dor, na maioria das vezes, né? Por um convite, cada um de uma maneira, né? Então, hoje em dia, o que nós vemos? Nós vemos jovens muito precipitados, infelizmente, se precipitando muito em querer ir com muita sede ao pote as coisas de Deus, né? Eu tenho um amigo meu, um evangelista Valmir, que ele fala, você tem que ter pressa nas suas metas. Se é uma casa, conquiste, se é um carro, conquiste, mas nas coisas de Deus você tem que ir devagar. Verdade. Irmão, então assim, o próprio Jesus ele fala ali aos discípulos que tinha coisas que ele não podia revelar para eles no momento porque eles não suportariam. Então tem coisas na nossa vida que tem que ser gradualmente, tem que ser passo a passo. Por quê? Porque é tudo questão de preparo. Se você for ver, a maioria dos apóstolos e os profetas, eles passaram por um preparo, né? Ou seja, então um conselho que eu dou é escola bíblica dominical, isso é muito importante para os que estão começando, estudo bíblico, né? Examinar as escrituras, não deixar se levar pelo... Assim, o louvor, ele é uma bênção, irmão. Eu sou líder do Ministério de Louvor da igreja. Porém, não é o louvor que te ensina. Não é o louvor que vai te edificar a tua vida. Mas é a palavra de Deus, né? Oséias escreve no capítulo 6, versículo 4, que o povo pereceu por falta de conhecimento, né? Então, Jesus deixa bem claro que nós devemos examinar as escrituras, né? Ou seja, o próprio Jesus ali, ele fala aos discípulos o quê? Que ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Porém, no dia do juízo já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado. Você tá entendendo? Então, quem ensina é a palavra, e quem vai julgar vai ser a palavra também. Então, um conselho que eu dou para os jovens hoje em dia é ir com devagar, ir com paciência. O momento de Deus, a exaltação de Deus, se for da vontade dele, vai chegar no tempo de Deus, que é diferente do nosso. Há um tempo determinado debaixo dos céus. Acima dos céus, no tempo de Deus, é o tempo de Deus. E não é o mesmo tempo que o nosso. Então os jovens eles têm que ir com mais calma, né? Aprender a escutar a liderança, aprender a escutar os pastores, aprender a escutar os mais velhos que estão chegando, honrando os teus pais, as tuas mães, né? Honrando, né, essas pessoas, né? Sendo pacientes no aprendizado. Eu costumo dizer muito que quem não senta para aprender não fica de pé para ensinar. Né? Verdade. Então esse é o conselho que eu dou para os jovens de hoje em dia, né? Para ter vida com Deus, santidade, né? Ser a diferença nesse mundo, ser como Daniel, né? Não se contaminar com o mundo, porque hoje em dia é difícil, irmão, para os jovens
ser cristão. Aham. O mundo é totalmente adverso, o mundo está totalmente perdido, né? Entregue nas mãos do inimigo, né? A própria Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, sendo enganados por doutrinas de demônio, né? Então esses últimos dias já chegaram. As pessoas, elas não são os demônios, mas elas são enganadas pelos demônios, né? Então eles estão alienando as pessoas, indo totalmente na contramão, e começa pelos jovens, né? Para quê? Porque os jovens, eles vão ser encarregados de levar a palavra de Deus adiante para as próximas gerações, entendeu? Então o conselho que eu dou é esse: é ir devagar, é ser bem obediente, paciente com as coisas de Deus, e o tempo da exaltação de Deus, se assim for da vontade dele, vai chegar, em nome de Jesus. Amém. Então, a todos os jovens que forem ver esse pedaço, com certeza eu vou cortar também para colocar lá no YouTube, no YouTube, aqui no Instagram também, para todos que vão se achegar, tem que vir com calma. Como você disse, às vezes tem muita sede ao pote, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e acaba depois afundando, como Pedro andando por cima das águas. Eu quero ir, então eu vou, mas às vezes por não ter passado pelo processo, acaba afundando no meio do caminho. E nós temos que ter a paciência, nós temos que ter o momento certo. Aí, tem mais outra pergunta pra você, hein? Pode fazer, escreve aí que nosso irmão responde. E nós temos que buscar isso, a paciência. Nós temos que buscar, porque às vezes a ansiedade que nós temos acaba atrapalhando. Seja até para receber uma bênção, seja para... nós queremos viver o amanhã, hoje. Nós queremos passar por cima do processo hoje. Mas como você citou Davi, logo me fez lembrar que Davi, antes de lutar com Golias, ele matou um urso, matou um leão. Teve processo antes até chegar ao gigante. Tem processo na nossa vida da mesma forma. Até chegar em um certo lugar, nós temos que passar pelo processo, suportar o processo, aprender com o processo, que Deus é conosco. Sim. A pergunta do irmão aqui, né? Qual é o meu assunto favorito da teologia? A do presbítero Wellington, eu sei que é escatologia. Irmão, pode parecer coincidência, mas eu adoro a escatologia também, que é o estudo das coisas que hão de acontecer, né? Então, nada mais fascinante, né? O livro de Apocalipse e também as profecias do Antigo Testamento que anunciam as coisas que vão de acontecer, né? Que é a escatologia, né? Isso aí me fascina muito, então eu gosto muito de escatologia também, né? Estudar as coisas, as profecias, eu fico imaginando, né? A Bíblia fala que no dia do juízo não se achou lugar nem para a terra e nem para os mares. Eu fico tentando imaginar isso, eu falo, meu Deus, a terra e os mares fugiram da presença de Deus. Aí você fica imaginando isso assim, tentando conjecturar na sua cabeça, você não consegue pensar. É fascinante, irmão, é fascinante. A palavra de Deus é fascinante, né? Então, eu adoro escatologia, irmãos. Com você, com as críticas, os julgamentos do mundo referente às pessoas que conviveram com você no passado. Assim, eu procuro ser o mais relevante possível, né? Hoje em dia, assim, muitos veem e falam, você que tocava tambor lá pro Corinthians, lá, vivia lá na torcida, lá cantando Gaviões e agora tá cantando para Jesus? Então essas críticas, ela é mister, né, acontecer, né? Então eu procuro lidar com essas críticas da maneira mais natural possível, né? A gente tem que entender que o patamar que a gente vive, não que a gente é superior a ninguém, mas a gente conheceu a Cristo e muitas vezes essa crítica vem de pessoas que conheceram Cristo só de ouvir falar, mas não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, assim como Saulo. Saulo, ele foi doutrinado para perseguir os crentes. Ele conhecia Cristo de ouvir falar.
Até no dia que ele teve o encontro com Jesus, ele passou a conhecer verdadeiramente. Então eu procuro lidar da maneira mais natural possível com esse tipo de crítica, né? Uma certa feita eu estava na frente do meu trabalho. Tem essas críticas, né? Por causa do nosso passado e a vida que a gente tem hoje, pessoas que menosprezam, até mesmo debocham, né? Mas isso é mister acontecer, conforme eu tinha dito, mas também tem pessoas, na maioria das vezes, eu recebo, assim, de certa forma, elogios, né? Eu vejo felicidade no olhar das pessoas em ver e falar, nossa, olha o que Deus fez na sua vida, como Deus é bom. Uma certa feita eu estava na frente do meu serviço, parado, eu sou consultor de vendas, eu tava parado na frente do meu serviço, assim, era horário do meu almoço, assim, virado pra rua, é uma avenida movimentada, e ali passou um conhecido que estudava comigo na escola, ele trabalhando de motoboy, entregando água, e ele tava com uns 3 galões d'água em cima da moto, e ele olhou meio de relance pro lado, assim, viu eu parado, ele se assustou que era eu, assim, e ele quase caiu da moto com os galões e tudo. E aí ele encostou a moto assim, e ele veio, chegou até a mim e falou, meu Deus, como Deus foi bom na sua vida. E aí, às vezes, irmão, você não precisa nem abrir a boca para pregar e falar do amor de Cristo. De boca fechada o seu testemunho, ele já empaquita as pessoas, né? Então, respondendo a irmã, né? Eu procuro lidar da maneira mais natural possível, né? Não procurando deixar isso adentrar dentro do meu coração, né? Porque a gente tem que se revestir, né, dessas coisas na oração, no jejum, né? Para que essas palavras, porque elas vêm, isso aí é certo acontecer, né? Vem às vezes até da onde você menos espera, mas elas vêm. E eu procuro particularmente lidar da maneira mais natural possível, né? Não repitando na mesma moeda, né? Sim. Mas sendo a diferença, porque Cristo nos chamou assim, né? Com certeza. Nosso irmão falou tudo. Nós temos que, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, aceitamos e seguimos o caminho de Cristo. E uma pessoa aqui, corintiana. Tô acompanhando a live, mas tô acompanhando o jogo agora. Ô, glória! Deus, o Corinthians tá só a graça. Não significa que a gente é crente, cristão, né? Porque crente até o diabo né? Porque ele crê, né? Se tem um ser que crê é o diabo, porque ele esteve lá, né? Costumo dizer, às vezes, muita gente se denomina salvo, né? Porque está dentro da igreja. Satanás enganou 1/3 dos anjos e foi expulso. Ele já estava lá na glória com Deus e ele conseguiu perder a salvação dele e levar 1/3 junto com ele. Aí tem gente que está dentro da igreja e acha que está salvo, é o santarrão e quer menosprezar os outros. Pois é. Aí eu li em algum lugar agora, não lembro, mas foi alguma postagem. Estava escrito assim: se o diabo ele enganou a 1/3 parte do céu, que já estava com Deus, imagina você que não lê a Bíblia. Você tá entendendo, irmão? Então, as pessoas hoje em dia estão indo muito pelo barulho, estão menosprezando a palavra de Deus e, na verdade, às vezes o vaso ele é bonito por fora, mas é vazio por dentro, né? Então, as aparências estão enganando a muitos, né? Aquele terno do Vuitton, aquela mulher do vestido bonito, né? Que tem a voz bonita, aquele varão que prega que é uma beleza, né? A gente tem que vigiar muito com isso, né? Pois é, muitas aparências. Mas como você falou, nós temos que buscar a palavra. E sim. Como nós escutamos o seu testemunho, conversamos aqui, creio que muitas pessoas também estão sendo abençoadas. Eu gostaria de perguntar se você tem uma palavra também para deixar para os nossos ouvintes nessa noite. Sim, sem dúvida. Sim. A gente sempre anda com a palavra, né? Eu gosto muito. Sempre preparado. Sim, com certeza, né? A gente tem que... Eu costumo dizer, tem pessoas que acham que eu sou até duro dessa maneira de me expressar. Porém, irmãos, assim, quando a pessoa te dá uma oportunidade na igreja e a pessoa olha e fala, não tô preparado, não tenho nada para dizer, isso aí me dá até uma agonia, irmão. Eu fico agoniado, eu falo, não, serve de Deus, como você não tem nada para falar de Deus, meu Deus do céu. O coração até palpita.
Nossa, me dá uma poder, irmão. Meu Deus, fala que Jesus ama, cura e liberta, fala alguma coisa, né? Mas glória a Deus por isso, né? Eu gosto muito, irmão, de pegar essas passagens assim, quando a gente está num ambiente onde nem todos são da mesma fé, da mesma concordância, e pegar esses versículos assim e trazer. Eu procuro muito fazer assim vídeos dessa maneira, mostrando a verdadeira essência, né? Do que estava sendo inserido naquele contexto, naquela época, né? E hoje eu senti no meu coração de falar muito acerca da oração, né? Por quê? Porque muitos hoje em dia não querem mais orar, irmãos, não querem subir mais nas montanhas, não querem buscar a Deus. Tem campanha de show gospel lá, vai vir cantor, vai vir não sei o que lá, vai vir gente não sei da onde, vai vir o pregador fulano de tal. Aí a igreja enche e é aquela glória, e é isso e aquilo, e é aleluia, e tem cantina, e é aquele fervor, né? Vamos fazer uma campanha de oração? Só tá Pedro, Tiago e João. Nossa. Consagração. Então, irmãos, nós estamos... Por coincidência, hoje nós fizemos uma campanha de 21 dias direto de oração lá na igreja, um propósito de Daniel, em prol da festividade da igreja e outras coisas, né? E se encerra hoje. Por coincidência, a festividade começa amanhã, para honra e glória de Deus. Então, eu senti no coração assim, Deus tocou fortemente o meu coração acerca da oração, né? Onde está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que vai ter 3 palavrinhas ali, né? Muito conhecidas, muitos já ouviram isso, né? Que vai dizer ali, orai sem cessar. Eita. Aleluia. Sem cessar. Aí, tem gente, irmão, infelizmente, o que acontece? Hoje em dia, tem muita... Sabe aquela oração de miojo? 3 minutos tá pronto? Irmão, é a verdade. Hoje em dia o povo tá relaxado. É engraçado, irmão, mas é a verdade. Hoje 3 minutos tá pronto, mas o apóstolo ele fala, orai sem cessar ao povo de Tessalônica. Aí se você for pegar desde o começo da igreja primitiva, né? Jesus fala para Pedro ali que sobre a igreja as portas do inferno não prevaleceriam. Aí ele faz uma ordenança aos discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Né? Então ali, após a ascensão de Jesus, eles ficaram todos reunidos no mesmo lugar, né? Começou com 500, terminou com 120. E aí, isso aí já fica um ensinamento para nós. Nem todos vão até o final no mesmo propósito com você. Muitos vão esmorecer no caminho, né? Mas glória a Deus pelos remanescentes, irmãos. Então ali ficaram 120. Até que do alto foram revestidos de poder, né? Um vento veemente, impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo os discernia, né? E ali você pode ver que a insistência deles vieram através da oração, irmãos. Através da oração. Aí você pega isso Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 3... Pedro e João estão subindo a porta do templo Formosa. Lá, toda vez era colocado um coxo ali, né? Na hora 9, que é 3 da tarde, para pedir esmolas, né? A ênfase desse capítulo está na cura daquele homem. Mas o que Pedro e João estavam indo fazer? Estavam indo orar. Orar. Em Atos capítulo 7, a oração é uma conversa com Deus. E tem gente que quer pregar para Deus. Vai orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus do céu, a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, né? Então em Atos capítulo 7, Pedro está sendo apedrejado, ele olha, ele vê os céus abertos e ele fala, estou vendo Cristo à destra de Deus. As pedradas sobre ele, creio eu, conjecturando que ele estava tomando pedrada, mas não estava sentindo, porque ele viu a glória de Deus na frente dele. Era um homem de oração. Atos capítulo 9, Ananias está orando, Jesus aparece para ele e fala, Ananias, vai até a casa de Judas, na rua direita, lá vai ter Saulo, ele vai estar lá orando. Aí Ananias fala para Jesus, Jesus, muito tem ouvido falar a respeito deste homem. Aí já fica outro ensinamento, nem sempre Deus vai mandar você em lugar que você quer ir. Às vezes ele vai mandar você em lugares que você não quer estar. E aí, mas mesmo assim, mesmo com medo, Saulo matava os cristãos, perseguia,
né? Andava com cartas a respeito disso para perseguir e, se fosse preciso, mataria e prendia, né? Aqueles que proclamavam a Cristo. Então, mesmo assim, ele é obediente, ele vai até lá, chega lá, Saulo está orando, né? E ele fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus que me apareceu no caminho de Damasco me enviou até aqui. Ou seja, estava em oração, teve a vida mudada por Cristo, mas estava em oração. Em Atos capítulo 12, Pedro vai preso. Quando Pedro vai preso, a igreja está orando. E aí Pedro é libertado da prisão. E a igreja estava em oração. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos, eles estão orando e cantando a Deus. Deus manda um terremoto e liberta eles. Então, se você for ver a fundação da igreja, os milagres, as grandes maravilhas que Deus fez na igreja primitiva, veio através da oração. E hoje em dia o povo não quer mais orar, mas aí o apóstolo Paulo ele enfatiza: orai sem cessar. Não é oração de miojo, igual eu disse, de 3 minutos. É orar sem cessar, orar sem cessar, orar sem cessar. Porque é a oração que nos leva à intimidade com Deus, né? Verdade. Não é cantoria, não é aparência, mas é ali no seu íntimo, quando você fecha a porta do teu quarto e se derrama na presença do Pai, ali ele se faz presente e responde às nossas orações, né? E contempla a oração. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito seus efeitos, né? Então, eu creio muito nisso, que através da oração a gente contempla os milagres de Deus, a gente tem intimidade com Deus, a gente sente a presença de Deus, e por isso que o apóstolo Paulo enfatiza para orar sem cessar, né? Então, a palavra que Deus colocou ao meu coração é essa, que aqueles que estão buscando, que estão orando, orem mais e incentive os demais a orar, a buscar, a interceder, a clamar ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que haverá um dia em que buscaremos e não acharemos mais, né? O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Você falou tudo. Eu estou vendo aqui pelo horário, eu acho que já o Instagram ele vai querer cortar a live. Mas desde já eu quero agradecer a cada um, se cortar, já quero agradecer aqui cada um que esteve aqui conosco, que comentou, que curtiu, que deu risada, que assistiu, que ouviu. Deus vem abençoar a vida de todos. Abençoar também a vida do nosso irmão, cooperador, Gustavo, padrinho do meu casamento também. Deus vem abençoar grandemente a sua vida por aceitar esse convite. Com certeza vai ter mais convites, porque Deus é com você, a palavra de Deus está com você. Aqui também foi, além de uma live de oração, também foi uma live de uns vídeos que eu também estou fazendo, com o título de Sola Escritura. Uma live de sola Escritura, somente a Escritura. Falamos a verdade, pregamos a verdade, mostramos a verdade. E nada mais melhor do que isso que o nosso irmão acabou de falar. Oração. Preguei também no domingo passado sobre Pedro, que andou sobre as águas. Mas antes de chegar naquele contexto, nós vamos ver que Jesus ele despediu a multidão, mandou os discípulos e foi ter um tempo de oração. Tipo, no meio de tanta coisa que teve ali, ele separou o tempo para a oração. E muitas das vezes as pessoas começam a colocar desculpa por pouca oração, pela oração de miojo, que eu vou começar a usar essa frase também, gostei. Pela oração de miojo, que começam a falar: não, mas é porque eu tenho pouco tempo, a minha vida é corrida, tenho casa, tenho trabalho, tenho estudo, tenho isso, tenho aquilo. Mas o melhor momento é o momento que nós estamos com Cristo, vivendo em oração. Não consigo me ajoelhar, eu oro em pé. Eu não consigo estar falando aqui, Senhor, isso e aquilo, oro em pensamento. Mas vamos fazer o que a palavra que o irmão trouxe, falou: orar sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. Sim. De joelho, em pé, falando alto, falando baixo. Mas temos que orar. O que falta é intimidade.
que falta com o povo de hoje é intimidade. Nós temos que ter intimidade com ele. E vou usar você mais um pouquinho. Você contou o testemunho, trouxe a palavra, nós conversamos. E como a palavra foi de oração, nada mais melhor do que isso também é terminar essa live também com uma oração. Eu quero pedir para que você faça uma oração por todos que assistiram, por cada lar. E, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Obrigado a todos que assistiram. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eu também agradeço desde já pelo convite, né? Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz, né? De ter podido compartilhar com os irmãos, né? Um pouco da minha história, né? E falar um pouco da palavra de Deus, né? Não tem coisa melhor do que falar da palavra do Senhor, né? Creio que eu particularmente não estou com vontade de encerrar, mas as horas já se foram, né? E falar de Deus é uma bênção. Mas eu louvo a Deus por isso e quero agradecer uma vez mais pelo convite. Um grande abraço, né? Que Deus abençoe, continue abençoando o seu ministério, a sua família, seu casamento, né, os seus projetos, os seus sonhos e creio que vamos ter mais oportunidades sim em nome de Jesus, amém? Amém? Fica à vontade. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer e te louvar, Pai, por até aqui, Pai, a tua mão tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido, ó Deus. Quero te louvar e adorar o Senhor por até aqui o Senhor ter nos guardado, meu Pai. Cada um, Senhor, meu Deus, que assistiu essa transmissão, os que ainda vão ver, ou os que não tiveram oportunidade, que o Senhor venha visitar com a tua infinita misericórdia nesta noite, venha nos estruturar e nos ensinar cada vez mais dentro da tua palavra e das tuas escrituras, ó Deus, para que não venhamos perecer neste mundo por falta de conhecimento, Pai. Continue abençoando, Senhor, meu Pai, o presbítero Wellington, o irmão Ailton, Pai, e todas a família, em nome de Jesus Cristo, e também abençoa, Pai, a todos que assistiram, em nome de Jesus, abençoa também a minha vida, tome em tuas mãos, meu Pai, que o Senhor venha levantar cada vez mais trabalhadores na vinha, pois a tua obra está carente e necessitada dos verdadeiros adoradores, Pai, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, levantando cada vez mais servos para estar trabalhando para o Senhor, fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nos ajuda a continuar nesta jornada de fé, nos dá fortalecimento espiritual, conhecimento nas Escrituras e avivamento na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos encerrar a live certinho, sem o Instagram cortar. Graças a Deus por isso. Quero agradecer, irmão. Deus abençoe a vida de cada um que comentou. Do Gear, que comentou agora também. Irmão Jean Moreira. Que Deus abençoe a vida dele. Meu irmão, não sei se foi ele ou se foi outra pessoa também que comentou, que você falou que é bênção também, que falou que também quer participar de podcast. Ficou até o final. É uma bênção, ele ficou até o final. Jovem de Deus. É vitória, hein? É um teólogo também. Olha só, que bênção. Vamos marcar também de fazer uma live. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Precisando, mandem mensagem, pessoal também. Gostou da live? Pede mais que nós vamos estar fazendo, tentando correr para fazer a live, para trazer conteúdo para vocês. E é um jeito de evangelizar também que nós encontramos, de levar a palavra de Deus, de levar o ensinamento, de levar verdadeiramente a palavra de Deus, que hoje nós estamos carentes pela palavra de Deus. Sim. E às vezes pela correria do dia, pelo horário do trabalho, nós não conseguimos ir aqui e ali assistir, cultuar, mas a live vai ser um acesso que nós vamos estar tentando fazer cada vez mais, seja aqui pelo Instagram, seja pelo YouTube. Deus vai estar falando com você. Assista, mas também não fique somente na live. Não seja um crente com a Assembleia de Deus do sofá. Mas amém. Vá também a uma igreja próxima para cultuar juntamente com seus irmãos. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tchau, tchau. Fica com Deus.
Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Amém.